Durante 15 anos eu fui cantora de carnaval. Eu vinha tendo várias experiências com Deus. Eu lembro que a minha primeira experiência com Deus foi em 2008. Eu estava cantando numa banda e a banda estava fazendo muito sucesso. E a gente estava no estado de Minas Gerais e de repente eu ouvi uma música. E ela chama Como Zaqueu. E eu nunca esqueço que naquele dia, naquele quarto, eu ouvi a primeira vez Como Zaqueu. De repente eu me vi em pé. No quarto, assim, estado de graça, eu ria, eu chorava, eu sentia algo diferente. Eu lembro que meu produtor voltou e ele me viu no quarto daquele jeito e ele falou, o que está acontecendo aqui? E eu falei assim, Deus está me chamando, estou sentindo isso. Mas eu não sabia o que era o Espírito Santo de Deus, né? Eu sempre lia um evangelho que não era o evangelho de Jesus, era o evangelho do Espiritismo. Por minha mãe ser espírita, eu cresci lendo livros espíritas, acreditando em reencarnação, em outras vidas, que não é aquilo que Jesus pregou, mas eu também não sabia porque eu não lia a Bíblia, não tinha conhecimento nenhum bíblico. E naquele dia, quando eu cheguei naquele show, 20 mil pessoas, eu fiquei com a vontade de cantar aquela música que eu tinha ouvido e eu falei assim, banda, eu não sei se vocês sabem, plateia, eu não sei se vocês sabem, mas eu preciso cantar uma música que eu conheci hoje. E quando eu comecei, Como Zaqueu, foram 20 mil pessoas. Eu quero subir. Eu caí no chão na hora. Ajoelhei e comecei a chorar muito. E ao mesmo tempo que eu chorava, eu pensava, por que eu estou chorando? O que está acontecendo? Eu não tinha controle sobre aquele choro. E um percussionista que tocava comigo gritou naquele momento. O Senhor tocou Caté. Agora ela é crente. Eu falei, eu crente? Crente não. Em 1 minuto eu pensei todas as coisas que eu pensava a respeito do que era ser crente. Eu falei, não, jamais conseguiria isso. Não pode usar biquíni, não pode fazer isso, não pode depilar a perna, não pode... Eu pensei em várias coisas. E eu gritei, não, pedi para parar, parei. Pode parar, eu crente não. E isso virou uma piada na banda durante bons meses, porque eu falei, puxa o meu pagode aí, cortei com aquilo, cara. Oh, meu Deus. O que o preconceito faz com as pessoas, né? Em 2017, Cláudia Leite me convidou para ir ao Rio de Janeiro. Eu fiquei perdida quase 5 horas no Rio de Janeiro para chegar naquela televisão. Eu colocava no Waze o endereço dava num lugar completamente diferente. E cada vez eu errava mais, aquilo não tinha nenhum cabimento para mim, porque nunca tinha acontecido, né? Todas as vezes que eu ia ao Rio, eu alugava carro, andava com o GPS, nunca tinha acontecido aqui. Quando eu consegui chegar na TV, sempre vinha uma voz dentro de mim e falava, você vai chegar na hora certa. E eu não conseguia acreditar porque eu estava muito tempo atrasada já. Para mim era impossível. E eu lembro que quando eu cheguei no estacionamento, que eu abri a porta do carro e eu ouvi ela falar no microfone, Catê já tá aí? E foi o tempo de eu dar 10 passos e falar, tô aqui. Então, realmente, aquela voz que estava me dizendo que eu ia chegar na hora certa, estava certa, porque eu cheguei. Só que aquilo me deu muito medo na hora de voltar à noite, depois do programa. O programa de TV, ele acontecia ao vivo à noite, acabava mais ou menos meia-noite, e eu teria que voltar da Barra da Tijuca até a Zona Sul, mais ou menos 1h30 dirigindo de novo, só que meia-noite, sozinha. Então, por conta disso, eu comecei a perguntar a várias pessoas lá na TV, você quer carona? Quer carona? Ninguém queria carona. Perguntei para todo mundo que você imaginar. E, de repente, o pessoal já tinha saído do camarim de Claudinha. Eu fiquei sentada no sofá sozinha e... Lembro que eu fiz assim no sofá, e agora, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu ainda não conhecia Jesus. Achava que eu conhecia, mas só de ouvir falar. E o marido de Cláudia Leite abriu a porta, Márcio. Ele fez assim, o que é que foi, Catê? Você tá triste? Eu falei, não, meu irmão, eu tô muito preocupado, eu tô com medo de voltar e tal. Ele disse, não, você não vai voltar sozinha. Eu vou pegar um quarto no hotel que nós estamos e você vai dormir lá no hotel e amanhã você volta. Me deu aquele alívio, eu lembro que quando eu levantei do sofá eu ouvi, você se perdeu para se encontrar. Eu falei, o quê? Não entendi nada, nem imaginava o que estava por vir. E fui pro hotel. E quando eu tava lá no quarto, Claudinha ligou. Catê, vem aqui no quarto pra gente resenhar e tal. E eu fui. E ficamos horas conversando. E ela era a minha amiga que falava de Jesus pra mim. A única. De repente a gente tava numa mesa, ela olhou pra mim e fez assim. Eu não entendo uma coisa.
eu estou vendo que você vai ter uma vida com Jesus extraordinária, que você veio para ter uma vida, um propósito com Deus. E por que não está acontecendo? No dia que você conhecer Jesus, você vai entender que Ele é suficiente. E eu fiquei olhando ela falar, mas meio que não estava entendendo. E eu acredito que era perto das 3 horas da manhã já. Ela falou assim, eu queria orar por você, mas eu vou ligar para o meu irmão para orar junto comigo. A gente foi para uma sala do quarto. Eu ajoelhei, fiquei de olhos fechados. Ela meio que ficou ajoelhada, virada para essa parede, e eu olhando assim para frente. Mas de olho fechado ainda. E o irmão dela no telefone, aqui do lado. E os dois orando. De repente eu comecei a sentir o ambiente assim. A atmosfera do ar mudou. Mas eu comecei a sentir uma coisa tão diferente. E eu ouvi assim na minha mente, abra os olhos. E quando eu abri os olhos, eu vi Jesus aqui como eu estou te vendo. E eu lembro que eu ficava na minha mente sem parar, assim pensando, não, isso não está acontecendo, isso é uma loucura, isso não está acontecendo, isso é impossível. E ele olhava para mim, ele só falava pelo olhar. Não me lembro quanto tempo aquilo durou. Eu lembro que logo depois da oração fui para o quarto e adormeci muito rápido. E quando eu abri o olho no dia seguinte, meu Deus, eu estava muito diferente. E Cláudia Leite tinha profetizado. Nos próximos dias, Jesus vai fazer um milagre na tua vida para você entender quem é Ele. E aí, você vai ver que Ele é suficiente. E você vai começar a viver grandes coisas em Deus. E eu tinha marcado um cirurgião. 3 anos atrás eu tinha feito uma cirurgia mal sucedida na Bahia. E o cara acabou com o meu nariz. E eu sofria muito bullying. Eu não respirava à noite. Eu chorava muito nas madrugadas sem respiração. Imagine que eu trabalho com respiração. E de repente eu estava com o meu instrumento de respiração completamente prejudicado. E eu fiquei muito tempo assim. E eu tinha marcado, aproveitei que eu estava no Rio de Janeiro com Claudinha, eu tinha marcado o cirurgião, o Dr. Vonei Pitombo. Amo aquele homem foi como um anjo na minha vida, um instrumento de Deus. E eu pensei, eu não vou poder pagar esse homem. Eu já vinha prejudicado por causa do nariz, tinha finalizado um contrato de trabalho. Então tudo aquilo me prejudicou muito financeiramente. Então não estava num bom momento financeiro. E eu lembro que quando eu cheguei no consultório dele, que ele abriu a porta, ele fez assim, seja bem-vinda! E ele mais baixinho, né? Eu já sou grandona, eu tava de salto. E eu lembro que eu olhei assim pra ele e falei assim, ele me conhece da onde? Ele me recebeu de um jeito que eu nunca fui recebido em lugar nenhum. Mas não era a mim que ele estava vendo e eu não sabia ainda. Eu entrei no consultório, ele viu minha situação e falou, minha filha, quem fez isso com você, eu vou te ajudar. E Claudinha tinha profetizado um dia antes que Jesus ia fazer um milagre naquela semana. E eu já tinha ido a vários cirurgiões, inclusive em São Paulo, e ninguém nunca teve misericórdia da minha vida. A maioria dizia, eu não consigo fazer essa cirurgia. E outros cobravam caríssimo e eu não tinha como pagar. Então ele disse que ia me ajudar. Começou a me levar a várias salas, como se eu já fosse fazer cirurgia, e aquilo foi me dando um medo, porque eu falei, eu não tenho dinheiro para pagar esse homem. O que é que eu vou fazer? Quando chegou na última sala, era o financeiro. A Jéssica na minha frente, olha, Carla, foi me dando todos os valores. A sua situação é bem grave, vão ser 2 equipes te operando. 2 cirurgiões, um para operar dentro, um para operar fora, 2 anestesistas, tudo dobrado. E tá dando isso aqui. Falei, minha querida, eu não sei nem o que é que eu tô fazendo aqui. Eu sempre fui sincerona, né? Falei, não tenho esse dinheiro, não sei porque tô aqui, me perdoe. Mas ele disse que vai me ajudar. Quando esse homem disse que vai ajudar, ele ajuda como? Ela disse, não tenho ideia. 4 dias depois eu tava no aeroporto, voltando a Salvador, e de repente a moça do financeiro me liga. E ela falou, oi Carla, você tá sentada? Eu disse, não, minha amada, eu tô aqui no aeroporto. Ela disse assim, pois então pode sentar. O doutor Vonei vai te dar a cirurgia. Ele vai te ajudar. Eu lembro que eu ajoelhei naquele aeroporto e liguei para Cláudia Leite e falei, um milagre já aconteceu. Meu Deus, eu sei que é um milagre. Eu chorava. E esses dias Claudinha me ligou, no dia do meu aniversário, e ela disse assim, o milagre que eu queria que tivesse acontecido era você conhecer Jesus. E aí você falava para mim que o milagre tinha acontecido e eu pensava, não, mas não era assim. Eu disse, mas você plantou uma semente? Você estava plantando a semente, você profetizou na minha vida. Você declarou
coisas sobre a minha vida. O poder das palavras, meu Deus. Deus criou o mundo com palavras. E haja luz e houve luz. Desde o início, Deus ensina, né, o poder das palavras. E ela declarou muito. E ela sempre foi a minha amiga que falou de Jesus. A minha amiga que me estendia a mão. A minha amiga que me levava aos lugares e dizia, eu vou te ajudar. Me levava a TVs, me levou a Luciano Huck. Um dia ela me levou a Luciano Huck, dias depois desse médico. E ele falou assim, ei, um dia eu vou trazer você aqui para contar a sua história. E eu lembro que eu passei uma semana pensando, mas que história eu vou contar? Eu não vim de uma família pobre. Eu não passei fome. Eu nunca tive dificuldade na carreira. Eu mal comecei a cantar, já estava fazendo sucesso. Meu Deus, eu não tenho história para contar. E eu nem imaginava o que é que Deus ia fazer na minha vida. E a quantidade de testemunho eu teria para contar. 20 dias depois eu estava no Rio de Janeiro fazendo cirurgia. E 1 mês e meio depois eu voltei para que ele visse meu nariz. E ele foi muito claro, eu não consigo consertar o seu nariz com uma cirurgia. São muitas coisas para mexer e eu preciso de 2 cirurgias. Você faz? Eu disse, confio no Senhor, aquilo que o Senhor quiser fazer eu quero. Meu irmão, 1 mês e meio depois eu voltei para ele ver o meu nariz e ele começou a chamar todo o consultório. Vem cá ver, que eu não estava entendendo aquilo. E ele chamava, ele olhava meu nariz. E eu falei, doutor, o que é que está acontecendo? Ele disse, é impossível que o seu nariz esteja assim. Não vai precisar de outra cirurgia. Eu tenho, sei lá, acho que era 50 anos de carreira. Ele disse, é impossível que o seu nariz esteja assim. Se você quiser fazer uma outra cirurgia, eu faço, mas eu não faria. Eu disse, não, eu confio no Senhor, não vou fazer. Então falei para ele, eu tenho vontade de beijar os seus pés, doutor. O Senhor salvou minha vida. Como é que eu posso lhe agradecer? Ele disse, minha filha, agradeça a luz. Eu disse, que luz? Ele disse, no dia que você chegou no meu consultório, que eu abri a porta, tinha uma luz gigantesca com você. E eu vi a luz. Então ali eu tive certeza que realmente foi o milagre que Jesus fez, que Cláudia Leite profetizou. Mas a parte triste dessa história é que isso não foi capaz de me converter. Porque eu não tinha nenhum entendimento das coisas do reino de Deus. Eu buscava Deus em milhares de religiões, nunca fui transformada, nem encontrei Deus em nenhuma delas. Muito pelo contrário, deuses que homem levanta e são mortos. E que homens adoram mortos. Quando nós temos um Deus vivo, nós temos um Jesus que ressuscitou. Habita em nós, se nós permitirmos, e vive fazendo milagres até hoje. Eu não tinha conhecimento. Então, isso não era capaz de me converter. Eu simplesmente falava, olha o que Deus fez na minha vida. Fez e foi embora. Eu não sabia nem o que era o Espírito Santo de Deus. E depois de 2017, depois desse acontecimento, eu lembro que eu fiquei 3 meses assim, transformada. E eu dizia que estava esquisita, né? Eu fiquei 3 meses muito diferente, mas eu sentia que todos os dias aquilo ia embora, aos pouquinhos. Por quê? Porque eu continuei com minha vida de pecados. Eu continuei com a vida extremamente pecaminosa. E Deus não habita onde tem pecado. Ele chega e limpa e transforma, mas do jeito que eu estava, eu fui vivendo a vida como eu queria. E eu fui sentindo aquilo indo embora todos os dias, aos pouquinhos. 2018, 2019, muitas coisas sempre aconteceram da parte de Deus comigo. Uma vez eu fui visitar um produtor, ele foi anos produtor de Chitãozinho Chororó, e ele me convidou para ir ao interior de São Paulo, no estúdio dele. E eu lembro que a gente saiu 4 horas da manhã para voltar para a capital. E quando eu entrei no carro com muito sono, eu ouvi assim na minha mente, ele vai dormir no volante. Só que eu já conhecia ele há 10 anos, ele sempre dirigiu e nunca aconteceu nada. E eu lembro que eu estava com tanto sono que eu pensei assim, então tira o meu sono, eu não sabia com quem eu estava falando. Eu lembro que eu falei assim, eu estou com tanto sono, então tira o meu sono. E 5 minutos depois eu não tinha sono nenhum mais. E eu fiquei 1h30 no carro assim, olhando para o lado o tempo todo, esperando o que poderia acontecer. E não falei para ele para não colocar medo, só fiquei atenta. E quando a gente estava chegando no hotel, numa avenida muito larga de São Paulo, eu lembro que já dava para ver o hotel. Os braços dele fizeram assim. Quando eu olhei, o olho estava todo branco. Eu segurei no volante e gritei o nome dele. Ele voltou assim, ele disse, o que é que aconteceu? Eu falei, você dormiu.
Ele disse, e você não estava dormindo? Eu falei, estava 1h30 esperando você dormir. Ele disse, como assim? Mas ele já sabia que minha vida era toda assim. Tanto é que depois do meu encontro com Deus, a mãe dele me disse um dia, mas ele disse, não é nenhuma novidade, ela já vivia assim. E era Deus o tempo todo. E eu não sabia. Só quando o Espírito Santo de Deus vem e habita em nós, a gente começa a ter entendimento dessas coisas. Então eu não sabia o que era nascer em vida. Não sabia que isso existia hoje, eu sei.